Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, esse texto aqui no Evangelho de Marcos, ele nos fala muito a respeito do compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus. Aqui nós vemos Jesus Cristo indo contra o ensino, a tradição dos religiosos da sua época. Observe que quando os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, se viram a Jesus para questionar, eles não questionam porque os discípulos de Jesus não estão cumprindo a palavra de Deus. Não é isso que eles fazem. Eles perguntam de Jesus Cristo por que os seus discípulos não estão vivendo de acordo com a tradição dos religiosos. Eles não demonstram preocupação com o compromisso que os discípulos tinham com a palavra de Deus. Não, eles estavam preocupados com o compromisso que eles deveriam ter com a tradição dos religiosos. Por que os teus discípulos não lavaram a mão antes de comer? Isso está errado. Isso é pecado. Porque a tradição diz que só pode comer depois de lavar as mãos. E aí eu pergunto a vocês, é errado você lavar as mãos antes de comer? Não, né? Isso é certo. Então, por que Jesus Cristo estava confrontando aqueles fariseus, se os fariseus estavam pedindo para fazer o que é correto? Aqui nós devemos observar que o problema, que aquilo que Jesus estava confrontando eles, não era pelo fato de eles estarem pedindo para os discípulos lavarem as mãos antes de comer. O problema é que os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, eles estavam dando à tradição a mesma importância que deveria ser dada somente às Escrituras. Nesse texto, Jesus não está nos ensinando a sermos desleixados, a sermos imundos. Ele está mostrando aqui que nenhuma doutrina, nenhum tipo de ensinamento pode ser acrescentado à palavra de Deus. E não importa quem tenha estabelecido tal doutrina, não importa se foi o homem mais religioso do mundo. Se não está na palavra de Deus, isso não é um ensino que tem autoridade divina. Por mais correto que seja o tipo de ensinamento, ele não é autoridade espiritual sobre a nossa vida. E o que aconteceu aqui foi que os fariseus, os religiosos, eles pegaram um texto que está lá no Salmo 24, e que diz assim: quem poderá habitar no templo do Senhor? Quem poderá subir ao seu santo monte? Somente aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Aí eles pegaram esse texto lá do Salmo 24 e desenvolveram a doutrina, desenvolveram o ensinamento de que antes de comer, antes de pegar o alimento para comer, você deveria lavar as mãos, para que ao ingerir o alimento, você não ingerisse algum tipo de impureza e tornasse o seu coração impuro. E aí que Jesus ensina aqueles homens que não é sobre esse tipo de sujeira que a palavra de Deus fala, não é sobre esse tipo de impureza. Jesus pergunta: vocês não compreendem que a impureza que entra pela boca de vocês não vai para o coração? O que vocês comem vai para o estômago e depois do estômago é descartado. Aí ele explica: não é o que você come, não é o que você ingere que torna você impuro. Pelo contrário, é aquilo que sai de dentro de você. É aquilo que está no seu coração que torna você impuro. Porque é daí do seu coração que procedem os maus pensamentos, que procede a imoralidade, que procede o roubo, o homicídio, o adultério e todo tipo de coisa ruim.
Todo tipo de pecado não é causado quando você pega um alimento com a sua mão suja e ingere esse alimento. Não, a maldade está dentro do coração do homem pecador. É aqui dentro, é no coração que o homem fica maquinando o que vai fazer de errado. Não é uma bactéria que você ingere quando você pega o alimento com a mão suja. E não é esse tipo de sujeira que torna o homem impuro. É o que está dentro do coração do ser humano. E Jesus mostra aqueles mestres da lei, aqueles estudiosos da palavra, que o que eles estavam fazendo era errado. Eles estavam pegando os próprios ensinamentos deles, aquilo que eles haviam desenvolvido e colocando como autoridade espiritual. Eles estavam equiparando o ensinamento dos homens ao ensinamento da palavra de Deus. E a partir do momento que você pega um ensinamento humano e o equipara à palavra de Deus e passa a tratá-lo de maneira semelhante à palavra de Deus, com o mesmo grau de autoridade, você está demonstrando que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela deve ocupar uma posição única, singular na sua vida. E aquilo que eles estavam fazendo, os religiosos estavam fazendo, era completamente errado. Porque não há nada que se compare à palavra viva do Deus vivo.